1 Coríntios capítulo 13, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor: Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de nos reunirmos, ó Pai, para ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não deixou de falar. Muito obrigado, Senhor, porque as Tuas misericórdias continuam a se renovar todas as manhãs, Senhor. Que o Senhor possa nos encher, Senhor, de uma sede, uma fome da Tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, colocar no nosso coração a alegria, Senhor, de Te louvar, de Te adorar, Senhor, constantemente. Que todos os nossos dias, Senhor, sejam dias de louvores. Que todos os nossos dias, Senhor, sejam um dia de busca da Tua presença, Senhor. Que a gente possa se reunir em um dia como esse apenas para compartilharmos, Senhor, juntos sobre a Tua palavra, apenas para ministrar, Senhor, aquilo que o Senhor tem a dizer para a igreja, Senhor. Então, nesse momento eu peço a Ti, Senhor, me use, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, Senhor, me use para falar aquilo que o Senhor tem a dizer à igreja. Ninguém aqui quer ouvir, ó Pai, nada que o homem tem a dizer, mas querem ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem a ministrar, que o Senhor tem a derramar sobre a vida de todos nós, Senhor. Então fala conosco, Senhor, de maneira sobrenatural, Senhor. Fala conosco de maneira transformadora, Senhor. Que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amor. Quando a gente ouve a palavra amor, a gente já faz uma ligação muito mais romantizada da palavra amor. A gente já imagina a questão do amor, daquilo que a gente necessita, daquilo que a gente gosta de sentir, daquilo que a gente quer receber. Isso não tem nada de errado. Eu acho que quem não quer ser amado, quem não quer ser bem cuidado, quem não quer receber da parte de alguém ou da parte de Deus, né? Quem não quer viver de uma maneira que sinta que é realmente amado. Então, mas a gente, quando ouve, a gente já traz essa percepção e a gente tende a romantizar um pouco o amor. E quando a gente fala do amor de Deus, então, muitas das vezes a gente erra em muitas interpretações, em muitos contextos da nossa vida, justamente porque a gente tende a romantizar, a gente tende a imaginar o amor de Deus de uma maneira romântica e a gente começa a misturar algumas coisas. Então é comum a gente ouvir, muitas vezes até mesmo dentro da igreja, a gente ouvir coisas do tipo assim: mas Deus é amor, Ele jamais faria isso, Ele jamais permitiria isso. Então a gente começa a tentar analisar o amor de Deus como se nós fôssemos capazes de assim fazer. Então a gente, ao romantizar isso, a gente acaba misturando o conceito de amor da parte de Deus, e o amor de Deus ele é imensurável, incalculável e também muitas das vezes incompreensível aos nossos olhos, principalmente quando vivemos situações que a gente não gostaria de viver. E a maior demonstração de amor que já existiu, não vai existir nenhuma outra demonstração de amor maior do que essa. Ela está na Bíblia, ela está no livro de João, capítulo 3, no versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a maior demonstração de amor que a gente vai conhecer na história da humanidade. Não há outra demonstração de amor maior. Porque a humanidade já está condenada. Se a gente ler o versículo 17 e 18, a gente vai compreender isso com clareza do capítulo 3 de João. Ele vai dizer assim: porque aquele que não crê já está condenado, e Jesus então não veio para condenar ninguém.
Jesus não veio para estabelecer nenhum tipo de condenação, porque a condenação já existia. Então Deus amou ao mundo de tal maneira que ele providenciou um plano de salvação, um sacrifício do Cordeiro sem pecado, sem mácula. Então ele enviou seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, para morrer por nós, para que houvesse salvação. Essa demonstração de amor não existe outra maior. E Jesus também nos amou. Jesus também nos amou porque ele veio ao mundo. Ele se submeteu à vontade do Pai e enfrentou a morte de cruz, por amor a nós, cumprindo o propósito que o Pai lhe deu para que nós pudéssemos também sermos salvos. Em Filipenses 2, do 5 ao 8, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. É a maior demonstração de amor que já existiu. Ele mesmo sendo Deus, ele não se apegou a isso, ele veio a este lugar, se humilhou em forma de homem, na nossa forma, e obedeceu e foi obediente até a morte de cruz. E aquilo que a gente acabou de ler diz assim: então seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. E por várias passagens da palavra a gente vai ler esse tipo de mensagem. Faça como Cristo fez, seja como Cristo foi. Para a gente não ter uma resposta rápida que geralmente a gente tem de dizer assim: não, mas Jesus era Deus, eu não sou, Jesus conseguia, eu não consigo. Então várias vezes a palavra vem dizer assim: faça como eu fiz, faça como Cristo fez, faça assim, para poder nos estimular e nos lembrar que nós somos também filhos de Deus, que nós também somos seguidores de Cristo, que nós também somos pequenos Cristos, somos cristãos. E a gente precisa viver também da mesma maneira que Cristo viveu. Por mais que a gente saiba que isso é muito difícil, mas a gente tem que ter uma consciência que a partir do momento que nós não estamos mais sozinhos, a partir do momento que o Espírito Santo habita em nós, então passa a ser não apenas a nossa vontade, a nossa força. Porque de fato, com a nossa vontade, a nossa força, nós não conseguimos amar como Ele quer que nós amemos as outras pessoas. Nós não conseguimos fazer. Mas ser amado, acredito que seja unanimidade. Todos querem ser amados. A questão e aquilo que eu quero conversar com vocês hoje é: você ama? Porque ser amado, a gente quer ser amado. Ser amado a gente não precisa nem perguntar. E aí a reflexão para hoje é: a gente ama? A gente realmente ama? E aí tentando tirar essa parte romântica realmente, a gente ama como Cristo amou, a gente ama como Cristo ordenou que nós amássemos, nós realmente amamos. E a gente precisa amar por pelo menos duas razões, né? Primeiro, porque sem amor tudo é inútil, sem amor de nada vale. E segundo, porque o amor é um fruto do Espírito Santo que habita em nós. Então, se o Espírito Santo de fato habita em mim e habita em você, você precisa, e eu também, expressar e produzir os frutos do Espírito. E um dos principais frutos do Espírito é o amor, e nós precisamos expressar isso. Então, quando a gente olha a primeira razão, porque sem amor tudo é inútil, a gente precisa fazer uma reflexão que você pode fazer, né? Pense naquilo que você é muito bom em fazer, naquilo que você realmente para pensar e diz assim: ó, isso só pode ser um dom dado por Deus, porque realmente eu consigo desenvolver tal coisa de tal maneira que eu realmente é algo diferenciado. Pense nessa coisa, seja dentro da igreja, seja também fora da igreja, no mundo secular. E depois de você identificar isso, você precisa entender que se tudo isso que a gente faz com tanta primazia, com tanta qualidade, se não for motivada pelo amor, do que vale? Do que adianta? O que nos torna? O que nos faz ser? Se a gente se entende ou acha que tem algo de bom a oferecer, mas se este algo de bom não for motivado pelo amor, o que nos torna? O que somos então? E aí Paulo, ao escrever a igreja em Corinto, ele vai e diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu domine todas as línguas dos homens, ainda que eu simplesmente seja fluente, poliglota, tanto que eu seja fluente em todas as línguas da terra,
Ainda que eu consiga me comunicar, então, com qualquer pessoa do mundo, fluentemente. Ainda que eu tenha a oportunidade de dizer e falar e pregar o evangelho a qualquer criatura do mundo, porque eu domine todas as línguas dos homens. E ele continua, ele diz assim, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu fale as línguas espirituais, não só domine a língua dos homens, não só seja fluente em todas as línguas do mundo, mas que eu também entenda e fale a língua dos anjos, as línguas espirituais. Ainda que eu faça todas essas coisas, ele vai e diz assim, se eu não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Serei apenas um som estridente. Quem já ouviu um sino muito grande ao ser badalado, ou um prato de bateria de maneira isolada, sabe quanto é estridente. Ele diz, eu serei como essas coisas, eu emitirei um som que muito mais repele as pessoas do que atrai as pessoas. Eu serei apenas barulho. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, tudo que eu for falar vai ser apenas barulho. Não fará sentido algum, será apenas um barulho, muitas das vezes inconveniente, que vai afastar as pessoas. Então, do que adiantaria eu poder falar todas as línguas? Do que adiantaria eu poder alcançar todas as pessoas do mundo? Do que adiantaria eu até mesmo falar as línguas espirituais? Porque se não tiver amor naquilo que eu vou falar, seria apenas um barulho. Será apenas um barulho inconveniente que não alcançarei, que não atrairei ninguém para ser discípulo do meu Deus, do Deus que eu sirvo. De nada vai adiantar. Paulo continua, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. E aí Paulo já começa a demonstrar situações de entendimento, sabedoria, espiritualidade. E ele começa a demonstrar que nem mesmo essas situações que muitas das vezes a gente tenta estabelecer como o fruto e como algo que se faz, deixa de fazer, principalmente espiritualmente, principalmente aquilo que a gente trabalha dentro da obra de Deus, e aí ele vem e diz assim, olha, se fizer todas essas coisas, mas não tiver amor, eu nada serei. Eu não sou nada sem o amor. Eu não sou nada nem que eu faça muita coisa. Eu não sou nada mesmo que a igreja ou a sociedade reconheça como se eu fosse, mas na verdade eu não sou nada. Ele diz ainda que eu tenho o dom de profecia. Para quem não conhece, não entende, ele está dizendo, ainda que eu seja a boca de Deus para essa geração. Ainda que aquilo que eu fale, quando eu abrir a minha boca, seja simplesmente Deus dizendo ao mundo aquilo que Ele quer dizer. Ainda que eu realmente tenha o dom profético, que não seja um falso profeta, que seja de fato um profeta de Deus, que eu seja a boca dele neste mundo. Ainda que eu tenha essas coisas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Eu não serei nada, eu preciso amar, eu preciso profetizar, mas profetizar com amor, eu preciso profetizar, eu preciso dizer aquilo que Deus tem a dizer ao mundo, mas com amor, porque Deus assim fala. Deus fala conosco mesmo quando nos repreende, Ele repreende com amor, e aliás, Ele nos repreende porque nos ama. Então, se você vai profetizar e você profetiza sem amor, isso não pode ser uma mensagem de Deus. Então, mesmo que você profetize, se não houver amor, nada seremos, nada seremos. Ainda que eu saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que eu tenha uma sabedoria igual a de Salomão, ainda que eu domine e desvende todos os mistérios do mundo, ainda que eu seja a pessoa mais inteligente que já passou pela terra, se eu não tiver amor, eu nada serei. De nada adianta todo o conhecimento acumulado, de nada adianta todo o entendimento, de nada adianta todos os estudos, de nada adianta as várias faculdades e pós-graduação e mestrado e doutorado, de nada adianta conhecer o mundo de uma maneira diferenciada, porque se você não tiver amor, você não será nada. Nós não somos nada sem amar. Nós não somos nada sem o amor de Deus e também não somos nada sem amar. E ele continua a dizer assim, ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas. E aí ele entra de fato numa situação espiritual, ainda que eu ore e Deus derrame milagres e prodígios. Ainda que quando eu levante as minhas mãos para orar, em nome de Jesus Cristo, as pessoas sejam curadas.
ainda que milagres aconteçam, ainda que a minha fé realmente seja algo extraordinário, ainda que eu consiga suportar todas as coisas por causa da minha fé, se eu não tiver amor, eu nada serei. Eu nada serei. Nós não somos nada sem o amor, ainda que a gente possa produzir ou fazer todas essas coisas. Ainda que sejamos para o mundo o maior dos sábios, o grande inteligente, o detentor de todo o conhecimento, aquele que desvendou todos os mistérios, aquele que sabe explicar todos os efeitos e todos os fenômenos da Terra. Ainda que a gente tenha uma fé extraordinária, se não tiver amor, não seremos nada. Não seremos nada. E a pergunta que se foi colocada hoje é: quem é você sem o amor? Quem somos nós sem o amor? E a resposta sempre vai ser essa: nada serei. Nada serei. E ele continua dizendo: ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Ainda que eu seja muito caridoso, ainda que eu distribua todo o meu patrimônio, ainda que eu venda tudo que eu tenho e dê aos pobres, ainda que eu viva de boas ações, ainda que eu faça todas as coisas, seja por qual objetivo for, tentando alcançar alguma promessa, tentando alcançar um entendimento de salvação por obras, tentando fazer qualquer coisa, se eu não tiver amor, nada disso valerá. Nem uma boa obra, nem uma boa ação, nem uma caridade, nada disso tem valor algum para você se você não fizer isso com amor. Se não houver amor no seu coração, se o que te move não é simplesmente alimentar, ajudar, dar suporte a alguém e por simplesmente amar aquela pessoa, independente de conhecê-la, se não é isso que te move, nada disso te valerá. Se o que você faz é para poder divulgar, se o que você faz é para poder anunciar que você é o caridoso, que você faz isso ou aquilo, se o que você faz de boa ação é achando que ao fazer isso Deus vai te recompensar de alguma maneira, se não é o amor que te move, nada disso te valerá. Nada disso. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado. E aqui dentro do contexto que ele vivia na época de cristãos sendo queimados, ele estava dizendo assim: ainda que eu tenha demonstre uma religiosidade invejável, ainda que eu morra em nome da minha fé, ainda que ao ser ameaçado e ao dizerem ou neguem a Jesus Cristo, ou você vai morrer, ou você será queimado, ou você será fuzilado, ainda que assim eu diga não negarei e morra, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Nada disso me valerá. Nós precisamos do amor, nós precisamos amar, porque amado nós já somos demais. Qualquer pessoa carente de amor, de pessoas, deveria entender que você não podia, não poderia, não deveria ter essa carência. Porque Deus te ama tanto, porque Deus te amou de tal maneira que Ele deu seu Filho único, unigênito, para morrer no seu, no meu lugar. Não tem maior demonstração de amor. Não tem como eu dizer que ninguém me ama. Não tem como eu dizer que eu não me sinto amado. Não tem como eu dizer. Por isso as pessoas precisam se entender e se realizar consigo mesmo. E aí quando eu digo consigo, eu estou dizendo com Deus. Você precisa se entender você com Deus. Para depois existir algum tipo de relação amorosa para fora. Seja ela amorosa romântica, seja ela amorosa daquilo que a gente está dizendo, do amor diferenciado, mas nós precisamos entender primeiro nós com Deus. Para a gente entender que o amor que Ele tem por nós, que Ele nos amou primeiro, nos capacita também a amar. A gente precisa entender isso. Então, sem o amor eu seria apenas um barulho, sem o amor eu nada serei, sem o amor nada me valerá. E quando eu preparava isso, eu imaginei como tem muita gente que não passa de barulho. Como tem muita gente que não é nada. Como tem muita gente que faz muitas coisas, mas coisas que não valem de nada, mas que acham que estão amando. E não estão amando. O homem é incapaz de amar verdadeiramente sem a presença de Deus. É incapaz. Simplesmente porque Deus é o amor. Deus não está contido. Não, Deus é o próprio amor. Então é impossível a nós, homens, amarmos verdadeiramente. E aí, mais uma vez, extrapola o romantismo. Porque qualquer um pode ter bons sentimentos por alguém.
mesmo sendo ter Deus. Qualquer pessoa pode nutrir sentimentos bons por outras pessoas, mesmo sem ter Deus. Mas eu estou falando de um amor, daquilo que a gente está tratando hoje. É impossível ao homem, ele é incapaz de demonstrar esse amor real sem Deus. Então, quando ele acha que está amando, mas ele de fato não tem esse amor, ele está apenas sendo um barulho, ele está apenas sendo nada. Ele está apenas fazendo coisas que de nada valerá. Porque ele não tem um amor verdadeiro, ele não tem a presença de Deus dele. E ele precisa da presença, ele precisa constantemente da presença de Deus para que ele possa amar. Simplesmente pelo segundo ponto que a gente vai falar hoje, porque o amor é um fruto do Espírito Santo que habita em nós. Ele é um fruto. Ele é algo que Deus nos deu como fruto. Lá em Gálatas 5, 22 e 23, fala dos frutos do Espírito Santo. E ele diz assim que, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esses são os frutos do Espírito. E esse aqui não são coisas bonitas para se pensar apenas sobre Deus. Esse aqui são frutos do Espírito Santo em nós. Se então dizemos crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se temos entendimento que ao crer em Jesus Cristo dessa maneira, o Espírito Santo passou a habitar em nós. Se então entendemos que passamos a ser cheios do Espírito Santo, se buscamos todos os dias nos encher do Espírito Santo, falando em salmos, dando graças em todas as coisas, se então buscamos a Deus dessa maneira para sermos cheios do Espírito Santo, como podemos ser cheios do Espírito e não temos os frutos do Espírito? E ele começa a dizer que os frutos do Espírito, e ele diz que o primeiro é o amor. E ele é a base de todos os frutos. E a gente vai voltar agora para Romanos, no capítulo 13, e a gente vai perceber que ao falar de como é o amor, esses outros frutos também estão presentes. Quando ele diz lá, no versículo 4 ao 7 de 1 Coríntios capítulo 13, enquanto eu leio, você pensa em você pensa na sua vida. Enquanto eu leio como é o amor, quais são as características do amor, pense em como você é. Pense naquilo que você tem das características do amor, aquilo que você não tem. E já começa a refletir sobre aquilo que nós precisamos mudar. Sobre aquilo que falta ainda de demonstração de fruto do Espírito. Ele diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o amor. Esse é o amor fruto do Espírito. Esse é o amor que Deus derramou em nós. E esse é o amor que Deus espera que a gente também ame. O amor é paciente. Quem ama não apressa os planos de Deus. Quem ama reconhece que o melhor momento é o tempo de Deus. Eclesiastes 3, versículo 1 diz assim, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. É impossível esperar em Deus sem ter paciência. Porque às vezes a promessa demora a chegar na nossa concepção. Para Ele nunca demora. Para Ele é sempre no tempo certo. Mas muitas das vezes para a gente as coisas parecem demorar. As coisas parecem vir num tempo que a gente gostaria que viesse muito antes, muito mais cedo. Então, como esperar em Deus verdadeiramente sem paciência? Precisamos ter paciência para conseguir compreender que o mais importante é que as coisas aconteçam sejam sempre dentro do tempo de Deus. Porque para tudo há um tempo certo, há uma ocasião certa. E quem sabe a ocasião e o tempo certo não somos nós, é Deus. Então nós precisamos então amar com paciência. O amor é bondoso. Quem ama age com bondade, não com maldade. Seja na ação ou seja na reação. Quem ama não age e não reage com maldade, mas com bondade. Romanos capítulo 12, versículo 17 ao 21 diz assim, não retribuam a ninguém mal por mal,
Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Quem ama não age com maldade e não reage com maldade. Essa aqui eu acho que é das mais complexas situações em que a gente demonstra realmente se tem o amor de Deus em nós ou não, se a gente realmente ama ou não. Porque é comum você ouvir, por exemplo, alguém dizer assim: ah, eu não levo desaforo para casa. Ou ah, eu não tenho sangue de barata. São expressões que o mundo traz e que parecem ser coisas que explicam as nossas reações que não deveriam explicar. Porque na verdade explicam a nossa falta de amor e não as coisas lógicas que deveriam ser. Porque aqui não tem como ser mais claro do que isso. Não retribua ninguém mal por mal. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E ele ainda vem e diz aquilo que Jesus também havia dito: vocês ouviram amar o teu próximo, pois eu te digo, ame o teu inimigo. Porque amar aqueles que são próximos é muito fácil. O que você tem a ganhar porque você ama as pessoas próximas a você? Que tipo de fruto necessário do Espírito é esse? Porque amar e ter esse bom sentimento por pessoas próximas a nós, a gente consegue. Mas amar de fato as pessoas, amar os nossos inimigos, e mais uma vez, não romantize. Não entenda isso como sentimento. Amar é ação, é decisão. Quando ele diz ame o seu inimigo, se ele tiver fome, dele de comer. Se ele tiver sede, dele de beber. Supra as suas necessidades com atos de bondade. Aqui ele não está dizendo assim para você dizer assim: nossa, como eu tenho um sentimento de amor pelo meu inimigo. Não está falando de sentimento, está falando de uma ação que só o Espírito Santo em você, apesar das suas diferenças com alguém, faz com que você tenha atos de bondade e não de maldade. Faz com que o seu coração seja movido pela bondade, independente daquilo que foi feito. Você não vai retribuir mal com mal, você vai retribuir o mal com a bondade. E se for necessário, você vai levar desaforo para casa. E quando chegar na tua casa, dobre os teus joelhos e ore ao Senhor e peça perdão a Ele. E se for necessário, você vai ter sangue de barata sim. E mais uma vez, pedirá perdão a Deus, porque você precisa realmente externar os frutos do Espírito que habita em você, ou não habita. Você precisa externar. O amor não sente inveja. Quem ama se alegra com a alegria do outro. Quem ama consegue se alegrar. Lá em Romanos 12,15 diz assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Esse dia eu conversava sobre isso. É fácil chorar com os que choram, porque você se compadece, porque a tristeza contagia mais do que a alegria. Agora, se alegrar com quem se alegra, você precisa amar, para não invejar, para você se alegrar com quem se alegra sem querer o seu lugar, sem querer a sua conquista, sem querer as suas glórias, sem querer nada da pessoa. Você simplesmente se alegrar com a pessoa porque ela está alegre. Você só consegue isso se você amar. Senão você não consegue. Senão você sempre vai se questionar por que ele conseguiu e eu não. Por mais que você possa sorrir para a pessoa, por mais que você até esteja alegre por ela conquistar. Mas quem tem o amor, quem ama de fato, não inveja. Ela tem uma alegria pura e simples pela outra pessoa. E não desejando que tudo aquilo que a pessoa está passando também passe com você. O nome disso é inveja. Não queira o que é do outro, mas se alegre com o que é do outro. Não apenas chore com os que choram, mas também se alegre com os que se alegram. O amor não se vangloria. Quem ama não se acha mais do que o outro. Quem ama não se acha mais do que todo mundo. Quem ama se coloca, aliás, de uma maneira abaixo. Ele se submete para poder ajudar, para poder apoiar, para poder dar suporte. Quem ama não se vangloria. Provérbios 3, do 5 ao 7, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento.
Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Não se ache sábio aos seus próprios olhos, não se vanglorie, não se ache acima de qualquer coisa ou acima de qualquer pessoa. E aqui eu não estou falando daquela falsa humildade de não reconhecer aquilo que você tem de qualidades, aquilo que você tem de bom. Não é isso. Não é você se inferiorizar, mesmo sabendo que você tem algo a oferecer. Não é isso. É simplesmente reconhecer que mesmo tendo algo a oferecer, mesmo tendo sido capacitado por Deus, mesmo tendo dons espirituais de Deus derramados na sua vida, mesmo sabendo de todas essas coisas e reconhecendo que você tem essas coisas, você vai saber que você não é melhor do que ninguém por conta disso. Que você não está acima de ninguém por conta disso. Que você não vai se vangloriar por conta disso. Mas que você estará sempre ali junto com alguém para suportar, para apoiar, para amar. Quem ama não se vangloria. Quem ama não se orgulha. O amor não se orgulha. Quem ama é humilde. E a humildade aqui é submeter-se. A humildade, o humilhar-se, submeta-se. Submeta-se à vontade de Deus. Submeta-se uns aos outros. Submeta-se. Para quê? Para você fazer com que o outro seja feliz. Quando a gente fala de um amor de marido e mulher, por exemplo, o melhor conselho a se fazer: não entre numa relação para que a outra pessoa te faça feliz. Entre numa relação para que você faça a outra pessoa feliz. E se a outra pessoa também entrar na relação com o mesmo pensamento e os dois entrarem numa relação para fazer o outro feliz, nesse sentido de ser humilde, se humilhar, se submeter e não ser orgulhoso ao ponto de que esse não é tudo para mim. Eu não baixo a minha cabeça, eu tenho meu orgulho, eu tenho as minhas convicções, eu tenho isso, eu preciso, eu quero, tudo para mim. Não, o amor não é orgulhoso. O amor, ele faz com que a gente trabalhe e faça tudo para o outro ser feliz. E aí eu dei o exemplo aqui de um casamento, mas não só de uma relação amorosa entre marido e mulher. Qualquer relação que a gente possa ter em que o amor vai imperar, vai ser sempre um querendo fazer o outro feliz. Porque sempre tiver apenas um querendo ser feliz e o outro também querendo ser feliz, eles não vão se completar simplesmente porque eles não vão amar. Eles não vão conseguir se amar. Quem ama não maltrata. E aí talvez não precisava nem dizer nada sobre isso. Quem ama ajuda, socorre, cuida. O amor é cuidado. O amor é zelo. É inadmissível amar e maltratar. São coisas que não se encaixam. Quem ama, cuida, guarda, protege e não maltrata. O amor não procura os seus interesses. Em Filipenses 2, 3 e 4 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O amor não procura os seus interesses. Nas decisões daquilo que se faz, daquela pessoa que você ama, você não vai olhar apenas para os seus interesses. E o amor vai te fazer olhar para o interesse do outro. Porque vem o não orgulhar-se, o humilhar-se, o submeter-se, o ser humilde também, a busca por fazer o outro feliz, a busca também por buscar o interesse do outro, a busca por realizar o interesse do outro simplesmente para poder demonstrar um amor. Por quê? Porque eu vou me alegrar com a alegria dele. Então eu busco realizar o interesse daquele que eu amo. Eu busco estar sempre na vida da pessoa para realizar aquele interesse. E os meus interesses, se cerca de pessoas que também te amam. Porque se você se cercar de pessoas que te amam, as pessoas que te amam vão trabalhar para que os teus interesses sejam realizados. Para que os teus interesses. A sua vida em amar, você também estará rodeado de pessoas que também te amam da mesma maneira. Por isso é tão importante a igreja. Por isso é tão importante a reunião de cristãos verdadeiros que amam verdadeiramente. Por isso é tão importante estar num contexto, no meio de pessoas que amam da mesma maneira que você vai amar. Porque você vai ter a tranquilidade de buscar o interesse de todos, você vai ter a tranquilidade de se alegrar com todos, porque também todos que ali estão à sua volta também vão se alegrar com a sua alegria e também vão buscar os teus interesses. Porque o interesse dela vai ser simplesmente te fazer feliz também. O amor não se ira facilmente.
Lembra do sangue de barata? Não tenho sangue de barata. O amor não se ira facilmente. Se você é esse estourado, se você é esse que não leva desaforo para casa, se você é esse que se diz sanguíneo, então você precisa repensar esse amor que você tem. Você precisa repensar se isso que você diz que é amor, se realmente o é. Porque você precisa ter esse amor para com todos, inclusive para os teus inimigos. Lá em Tiago diz assim, no capítulo 1, 19 e 20, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para irar-se, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. A ira do homem não produz justiça de Deus. Isso faz com que a gente se motive a irar-se e querer que Deus ainda, motivado pela nossa ira, tome providências daquilo que a gente quer que Ele faça. Isso não é justiça. E a gente já leu um texto hoje, dizendo, não procure a vingança, porque a vingança pertence a Deus. E eu sempre falo assim, quando a gente diz assim, a vingança pertence a Deus, não é simplesmente assim, então não serei eu que vou me vingar, mas Deus que vai vingar. Não, eu estou dizendo que a vingança pertence a Ele. E se pertence a Ele, Ele pode inclusive não fazer nada. Ele pode inclusive não fazer aquilo que nós desejamos que fosse feito com alguém. E a gente tem que ser tardio em irar-se. Eu não vou me irar. Vai acontecer. A própria palavra diz que a gente vai se irar, mas Deus diz, mas você pode se irar, mas não peque. Porque Ele conhece o nosso coração. Mas você precisa ser tardio em irar-se. Cuidado com esse ódio fácil. Se você fala constantemente que ódio, como eu odeio, cuidado com esse ódio fácil. Porque você então está no outro extremo. A palavra de Deus diz assim, você tem que ser tardio e irar-se. Porque o amor, ele não se ira facilmente. E você, além de não ter isso, você ainda tem esse ódio fácil. Tem essa ira fácil no seu coração. Alguma coisa está errada. Falta alguma coisa. O que falta é fruto do Espírito em você. E se falta o fruto do Espírito, você precisa repensar, inclusive, a sua vida espiritual, a sua conversão real e verdadeira, a sua entrega a Jesus Cristo. Porque se o Espírito Santo habita, os frutos aparecerão. O amor não guarda rancor. Que quer dizer que o amor perdoa. O amor perdoa. Porque o outro merece? Não. Sou eu e você. Pelo fato de nós amarmos, pelo fato de nós amarmos com o fruto do Espírito Santo, nós perdoamos. Para o nosso próprio bem. Para não ficarmos escravizados ao rancor, ao ódio. A gente perdoa, é necessário perdoar. Lá em Lucas 23, conta quando Jesus foi crucificado, diz assim, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus então disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus passou por coisas inacreditáveis. Jesus foi torturado, vilipendiado, Jesus foi pregado no madeiro, mesmo sem ter pecado algum. Jesus passou por todas as injustiças possíveis, Jesus passou por tudo que a gente possa passar, justamente para a gente não dizer a Ele, Senhor, Tu não sabes o que eu estou passando, Ele sabe tudo que a gente passa. E mesmo depois de passar por todas essas coisas, Ele falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E eu costumo fazer a relação com o perdão justamente sobre isso, se o que você passou, se o que fizeram para você for pior do que o que nós fizemos para o nosso Senhor, então você está liberado de perdoar. Mas isso não vai acontecer. Nada do que possa acontecer com a gente vai ser pior daquilo que Jesus passou. E mesmo assim ele teve discernimento porque ele ama para dizer, Pai, perdoa, eu perdoo, então Pai, perdoa também. Eles não sabem o que fazem. Eles estão sendo motivados por uma situação em que eles ainda não me conhecem. Eles ainda não te conhecem, Pai. O Espírito Santo ainda não habita neles, eles não sabem o que estão fazendo, eles estão sendo movidos pelos frutos da carne e não pelos frutos do Espírito que ainda estarão neles. Então perdoa e derrama sobre eles o teu Espírito Santo para que eles possam realmente amar. O perdão é a maior demonstração da maturidade cristã. É perdoar. Perdoe, independente do que for. Perdoe. Por quê? Porque você ama, porque o fruto do Espírito que está em você te capacita a amar e te capacita também a perdoar. O amor não se alega com injustiça.
O amor se alegra com aquilo que é correto, com aquilo que é justo, independente se isso te beneficia ou não. Porque a justiça muitas das vezes não nos beneficia, mas o amor se alegra com aquilo que é justo. O amor se alegra com aquilo que é verdade. O amor vive a verdade. O amor não mente. O amor não engana. O pai da mentira é Satanás. Ele é pai da mentira e aqueles que vivem na mentira são seus filhos. O próprio Cristo falou isso. São filhos de Satanás, aqueles que vivem na mentira. E aquele que ama verdadeiramente não vive na mentira, vive na verdade, vive no amor. Não engana, não passa para trás, não trai. Não faz nada dessas coisas simplesmente porque ama. Porque ama de uma maneira sobrenatural dada por Deus. E aí ele vai no final e diz que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. O amor, na verdade, nos capacita, nos torna capaz de sofrer, de crer, de esperar, de suportar qualquer coisa. Qualquer coisa. Só o amor é capaz de fazer com que a gente consiga passar por essas coisas, por tudo sofrer, por tudo crer, por tudo esperar, por tudo suportar. Quem ama não desiste, quem ama persevera, continua, segue em frente, segue adiante, porque este amor dado por Deus, que nos amou primeiro, nos capacita a sofrer, a esperar, a suportar, só este amor. E assim também ao olhar para as pessoas, então a gente tudo crê, tudo sofre, tudo suporta e tudo espera, porque nós também amamos com o mesmo amor que fomos amados. Este é o amor dado pelo Espírito Santo. Esse que é o amor que tem que ser vivido por aqueles que são novas criaturas. Eu sempre faço essas reflexões e peço à igreja que faça essa reflexão desses termômetros que a gente possa ter, dessas autoanálises que a gente possa ter. Como está a minha vida espiritual? Realmente eu estou vivendo em Cristo Jesus? Realmente eu posso dizer, né, o que Paulo falou lá em Gálatas 2:20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Realmente eu fui transformado, regenerado? Realmente o Espírito Santo habita em mim? Que Paulo, quando ele escreve em 2 Coríntios 5:17, ele diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E Paulo sempre usa essas expressões, porque ele estava pregando às pessoas que realmente creiam em Jesus Cristo, pessoas que eram simpatizantes com o que Jesus falava, pessoas que estavam ali simplesmente pela multidão, pelo milagre, pela multiplicação de pães, pelos outros contextos, e ele sempre usa expressões assim: portanto, se alguém está em Cristo, portanto, se verdadeiramente estão em Cristo, portanto, se de fato você está em Cristo. E a gente precisa ler isso e realmente fazer essa reflexão conosco. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas ficaram, as coisas antigas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, eis que agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então eu preciso ser capaz de amar. E aí você pode pensar aquilo que eu falei lá no começo: ah, mas eu não sou Jesus Cristo, eu não sou Deus, ele era Deus. Olha que está lá em João 13, 34 a 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Da nossa maneira? Não, ele diz, como eu os amei. Se a gente quiser, não. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Devem. Devem. Porque habita em vocês o Espírito Santo. Porque ele dará frutos que vocês não podem dar sozinhos. E se este Espírito Santo habita em vocês, se de fato vocês creem em Jesus Cristo, se de fato a sua vida está em Cristo, se de fato isso ocorreu, vocês devem amar-se uns aos outros. É a única maneira das pessoas olharem para nós e reconhecermos, porque todos saberão que vocês são meus discípulos. Essa é a nossa marca. Eles saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. É a única maneira das pessoas olharem para a gente e falar assim: este aí é discípulo de Jesus Cristo. Esse aí de fato é um cristão. Esse aí de fato é alguém convertido pelo amor de Deus. E eu posso dizer que ele é por quê? Porque ele ama.
Eu posso dizer que esta congregação, que esta igreja, eu posso dizer que a Igreja Batista Mover, eu posso dizer que essas poucas pessoas que se reúnem neste lugar, eu posso dizer que são discípulos de Deus, porque eu olho para elas e vejo que elas amam uns aos outros. Se eu não ver isso, não tem como eu reconhecê-los como discípulos. Não é possível, porque a nossa marca de cristão, a nossa marca de maturidade cristã, a nossa marca de discípulo é amar. E o amar dessa maneira que foi falada aqui hoje. E o amar dessa maneira paciente, o amar dessa maneira que tudo espera, que tudo crê, que tudo sofre, que tudo suporta. Esse amar que busca o interesse do outro, esse amar que não é orgulhoso. Esse amar que age com bondade, é este amor que é preciso ser demonstrado para que a gente realmente consiga entender, não só mostrar ao mundo que somos discípulos, mas que a gente possa olhar para dentro de nós e falar assim, sim, eu sou cristão. Sim, o Espírito Santo habita em mim. Porque tem coisas que eu estou fazendo que eu sei que eu não faria sozinho. Quantas vezes me perguntaram já, várias vezes, como você pode, como você consegue, como você não responde, como você não reage, como você suporta essas coisas, como você tem conseguido continuar, como você... E eu digo assim, simplesmente porque não sou eu, porque eu tenho uma consciência muito grande que se por um instante, se por um segundo o Espírito Santo for tirado de mim, eu caio, eu deixo de suportar, eu deixo de crer, eu deixo de esperar. Porque se for tirado de mim aquele que me capacita a fazer, eu não sou nada. Porque se este amor de Deus que habita em mim for retirado, eu não sou nada. Nós sem o amor, sem o amor de Deus, e nós sem amarmos, nós não somos nada. Somos apenas barulho. Nós fazemos coisas que não valem de nada, nós não somos discípulos de Cristo, nós não temos o fruto do Espírito Santo. Nós nos enganamos, nós somos nuvens sem água, como diz a palavra. Nuvens sem água. Aparenta alguma coisa, mas por dentro simplesmente vazio. O amor que Deus já derramou em nós, porque Ele nos amou primeiro. Este amor Ele já derramou em nós. Nós simplesmente precisamos externar esse amor. Nós simplesmente precisamos colocar para fora um fruto que nem nosso é. E a gente precisa entender isso, que quando esses frutos começarem a aparecer ao mundo, e a qualquer pessoa falar, nossa, que fruto lindo você deu, falo, não, eu sou apenas o portador, esse fruto não é meu. Esse fruto é do Espírito Santo que habita em mim. E se você tirar esse Espírito Santo de mim, não haverá fruto algum. Os frutos que existirão serão os frutos da minha carne, e nenhum desses presta. E nenhum desses tem valor, e nenhum desses vale para nada. Para nada. Ah, então eu vou viver apenas o amor, então foi demonstrado a fé não tem sua importância, a esperança também não. Não é isso. Todas essas coisas precisam existir, é que o amor é o principal. Paulo, quando ele continua no capítulo 13, lá no versículo 13, ele diz assim, assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Mas a gente continua tendo fé, a gente continua tendo esperança. Porque permanecem essas três coisas. A nossa fé em Jesus Cristo, que tem que ser inabalável. A esperança de uma vida eterna, a esperança que Ele vai voltar para nos buscar. E o amor, que nos capacita também a amar, para cumprir a sua ordenança de ir e pregar o Evangelho, porque sem amar nós não pregaremos o Evangelho. É necessário amar. É necessário realmente ser conduzido pelo amor do Espírito Santo para fazer, porque o maior deles é o amor. Então, se Deus nos amou primeiro, se Deus te amou primeiro, o que está faltando para a gente começar a amar? Ele já habita em mim e você. Que a gente possa realmente amar verdadeiramente. Que você possa refletir sobre todas essas características do amor e possa colocar em prática tudo aquilo que ainda não coloca. Porque o fruto já está em você, você só precisa colocá-lo para fora. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, muito obrigado pela Tua misericórdia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo muitas das vezes não amando como deveria amar, o Senhor insiste, o Senhor persevera, porque o Senhor ama verdadeiramente, porque Teu amor é inexplicável e nós
Precisamos amar como o Senhor nos amou. Nós precisamos amar, Senhor, porque o Teu Espírito Santo que habita em nós nos capacita a amar. Nós precisamos nos abrir realmente para que possamos dizer que já não vivemos nós, mas Cristo vive em nós. É a única maneira, porque enquanto a gente quiser manter um pouco de nós, um pouco da nossa carne, prevalecendo sobre as coisas, nós não vamos conseguir amar dessa maneira. Precisamos de uma entrega total a Ti, precisamos de uma entrega, Senhor, de todas as coisas, da mente, do coração, precisamos ser 100% entregues a Ti, para então não ter nenhuma ação da nossa carne e toda a ação do Teu Espírito Santo, para que aí então os frutos do Teu Espírito possam ser externados ao mundo através das nossas vidas, Senhor, e é isso que nós queremos. Continua a nos amar como sempre amou e nos capacite a amar cada vez mais de uma maneira real e verdadeira, Senhor, da mesma maneira que o Senhor nos amou. Muito obrigado, Pai, nós te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.